Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras na internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. E hoje, finalmente, eu trago o roteiro que eu demorei meses pra escrever. Meses não, acho que... Tem quanto tempo a gente tá com esse podcast? Um ano? Um ano? Eu acho que tem, porque a gente... Tem, nosso primeiro episódio foi no Natal de 2020, alguma coisa. E aí a gente completou um ano de podcast nesse último Natal. Meu Deus, velho. Então tem um ano e quase 6 meses aí de podcast. E a gente tá no episódio 8. Aí tá vendo, esse roteiro é tão antigo que o meu roteiro tá escrito episódio 8. A gente tá no episódio 15. Precisamos lançar mais episódios, viu? Um ano e meio de episódios, lançamos... Um ano e meio de podcast, lançamos 15 episódios. Enfim, hoje eu trago um caso criminal. Nós vamos falar sobre a Michelle Hadley. E o título do episódio é Michelle Hadley. Nem tudo é o que parece. Guarda essa frase que vai ser importante. Bom, prepara que é uma história que eu vou te falar com você, viu? É uma coisa que se eu não tiver preparado... Inclusive, já fica aqui um alerta gatilho que a gente não tem o costume de fazer, porque a gente entende que se você está escutando um podcast de crimes reais, você está pronto para escutar crimes reais. E se a gente fala que a gente fala sobre crimes e coisas obscuras na internet, já é para estar subentendido que você vai esperar coisas obscuras, né? Mas esse episódio a gente vai tocar num tema específico algumas vezes que algumas pessoas podem achar um tanto quanto sensível. E aí, se você não tiver um dia bom, vai escutar outro episódio. A gente tem uns episódios bem legais. A gente tem uma série gigante aí, uma história que a gente tava lendo, que não é realidade, é ficção. A gente sabe que a realidade geralmente é pior do que a ficção, então vai escutar aquela série que é muito mais vantagem pra você. Hoje nós vamos falar sobre Michelle Hadley e a introdução começa mais ou menos assim. Craigslist é um site americano que oferece uma grande variedade de anúncios classificados. Tem categorias dedicadas a tudo, de empregos a serviços para contratação e tudo mais. Lançado em 1996, o site se expandiu para mais de 70 países e é considerado o principal serviço de classificados de qualquer meio, com um valor estimado de mais de $1 bilhão. A cada mês, 200 milhões de postagens são feitas no Craigslist e atraem cerca de 20 bilhões de visualizações de página, tornando o site mais popular do mundo. Não, um dos sites mais populares do mundo, peguei pesado. Mais de 90% do seu tráfego vem dos Estados Unidos, onde estados e cidades individuais recebem seus próprios portais dedicados para permitir que os usuários restringam suas interações a áreas específicas. Em meados de 2016, um anúncio foi colocado no site Craigslist da Califórnia visando indivíduos do condado de Orange, uma região de 35 milhas a sudeste da área metropolitana de Los Angeles. Ele apareceu na seção de pessoal dentro de uma subcategoria intitulada Encontros Casuais, um espaço para indivíduos que buscam encontros sem compromisso. O anúncio foi intitulado Fantasia de Estupro. Esse anúncio recebeu mais tarde uma resposta de uma mulher dizendo que queria realizar essa fantasia e deu seu endereço. No entanto, o endereço pertencia a outra pessoa. A pessoa que respondeu ao anúncio supostamente se passou por outra mulher para incitar o estupro contra ela. Mas vamos começar do começo. Minhas fontes foram as seguintes. Eu usei o Patamar Criminal, claro, episódio 96, indico demais. Não me pagaram pra falar isso, mas vou indicar porque é bom. Eu usei a NBC News, o Case File Podcast, o Daily Beast, NBC Los Angeles, CBS News, LA Times, BuzzFeed News, Law and Crime, Swell AI Podcast e o Case Desk. E eu juro que acabaram minhas fontes. E esse é o episódio. O podcast inteiro o pessoal falou minhas fontes. Tchau pra vocês. Bom, vamos começar com uma breve linha do tempo. Eu formei uma linha do tempo que eu falei que era breve, inclusive no meu roteiro, só que só a linha do tempo tem 7 páginas. Mas é pra gente entender o nosso... Na verdade, o nosso episódio vai rolar em torno dessa linha do tempo. Mas se prepare, tá? Então vamos começar do começo, pra gente ir pro meio e terminar pelo final. Porque tem que ir com calma, hein? Passamos como os planejadores, vamos por partes. Bom, em 2013, uma mulher chamada Michelle Hadley, aos 26 anos, conhece um cara chamado Ian Diaz. Ele tinha 35 anos. Eles se conhecem por um site de relacionamentos. A gente não sabe qual que é, mas possivelmente era o Tinder, né? Ou qualquer outro mais famoso aí. Eles moravam em Anaheim,
na Califórnia, ou Anaheim, ou sei lá, essa cidade aí. Sim. E a Michelle tinha acabado de sair de um casamento de 4 anos. Ela tava procurando por um novo parceiro depois dessa separação, né? Ela foi para um encontro com o Ian, que parecia ser um cara legal. Ele era um US Marshal, que pra quem não sabe, nos Estados Unidos ele é tipo uma divisão, mas não é polícia, mas também não é menos que a polícia. É uma coisa que ninguém sabe o que é. Você lembra quando eles estavam construindo Brasília, que veio aquela guarda especial de Brasília, alguma coisa assim? Era uma polícia, mas que não era polícia. Não sei sobre isso. Enfim, os US Marshal, eles não são a polícia. Eles são uma outra divisão. Igual aqui no Brasil também, que a gente tem polícia militar e polícia civil. No final, os dois são polícia, mas um trata de uma coisa, outro mexe com outra coisa. Mas os dois é polícia. Então é da polícia. Enfim, ele era um US Marshal. E nessa época, ele tava morando com a mãe dele. Por ser um cara mais velho, né? Por ser uma pessoa mais madura, 35 anos, né? Ele já tinha uma cara de que tinha a cabeça no lugar. Ele parecia ser um cara mais maduro mesmo, um cara mais tranquilo. Ele parecia ser razoável, né? Dizendo assim. Acontece que ele disse: eu te amo no segundo encontro. Ok, quem somos nós pra julgar, né? Mas em 2014 eles começaram a morar juntos. Em dezembro desse mesmo ano, o Ian pede a mão da Michelle em casamento. Aí eles fizeram uma cerimônia mó chique no Rockefeller Center, foi aquela coisa assim extraordinária, né? Porém, o noivado acaba no final de 2015. Eles moram em um apartamento qual a Michelle pagou o capital inicial para poder fazer a compra. E aí depois que ela pagou o capital inicial, eles dividiram a hipoteca, levando o apartamento a estar no nome dos dois. Foi a pior bosta que aconteceu, porque isso levaria a um processo judicial longo e exaustivo para poder dividir esse apartamento depois da separação. A Michelle, ela era conhecida por ser uma pessoa muito tranquila, né? Ela era do tipo de que não gostava de problemas, ela não gostava de confrontos, reservada, introvertida, quietinha e tal. Só que quando o relacionamento acabou, ela saiu um pouco desse padrão. Ela começa a mandar alguns e-mails estranhos pro Ian, meio que frustrada, sabe? Ela manda vários e-mails pra ele, chamando ele de anticristo, satanás, uma coisa assim, sabe? Umas coisas pesadas. Falando que se ele não cumprisse essa exigência dela, entre aspas, a vingança de Deus viria sobre ele, sabe? Umas ameaças meio de cunho religioso, e definitivamente eram bem estranhas, né? Porque não era o feitio dela, era quietinha e de repente ela começou com Deus vai te vingar e Deus não sei do que, sei lá, cara, estranho. Um dos e-mails dela diz o seguinte: seus pecados são muitos, incluindo contaminar a mim e a minha família com seus atos sexuais perversos e malignos, sua coerção financeira e irresponsabilidade, sua gula, sua ganância, sua luxúria, sua preguiça, sua ira, sua inveja e acima de tudo seu orgulho. Trarei toda a força da lei e da palavra de Deus contra você para julgá-lo. Cara, se eu recebo um e-mail desse, eu acho que eu nem respondo, eu saio correndo, velho. Só mudo de país, vou pra Argentina, mudo meu nome, sei lá, velho. O que tem na cabeça de uma pessoa dessa pra mandar um e-mail desse? E aí o Ian pega um e-mail desse e responde. Aí ele respondeu assim: olha, eu não tenho certeza de como Deus ou a Bíblia tem alguma relevância, tem alguma coisa a ver com o condomínio ou a hipoteca. E aí ela manda um outro e-mail com o assunto Gone Girl, ou Garota Desaparecida. Ela escreve: você sabe exatamente como Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus estão envolvidos com o condomínio. Nós dois sabemos. Seu fim chegará e você abrirá a mão das chaves da terra. A terra é minha e o título de propriedade da terra pertence a mim. Não haverá resolução fora do tribunal, a menos que você esteja disposto a se curvar diante do Senhor seu Deus. Se não estiver, então prepare-se, Satanás. Então que seja escrito, então que seja feito. Que isso, cara? Dá medo, né? Uhum. Fico com medo, velho, quando eu vi esses e-mails, né? Assim. Lembra um pouco... Já viu o Bebê Rena? Nossa, eu só ouvi falar. Nem quis entrar nessa tudo. É paia. Mas é bom, a série. Eu ainda tô pra ver, mas eu vi gente comentando sobre e falando sobre... eu vi muitos episódios de podcast que foram derivados da ideia da série, porque parece que foi uma coisa bem de mexer com a cabeça. Mas é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos essa ideia mesmo. Cara, e assim, eu fico com medo quando eu vejo esse tipo de caso. Igual, ela tá ameaçando o cara por e-mail. Eu devo ter uns 20 mil e-mails não lidos na minha caixa de correio. Se tem alguém me ameaçando, eu não vou ver. Eu não converso por e-mail, então... Eu uso e-mail pra ver se alguém tá tentando logar na minha conta, pra pegar os códigos de verificação que às vezes o banco manda ou algum aplicativo manda. Isso. E só.
Às vezes o cara faz um login no Spotify e pede o código. Aí eu vou no e-mail, pego o código, tipo, eu entro no e-mail, eu nem preciso abrir o e-mail de fato. Sim, pela notificação, né? Isso, já dá pra ver o código e aí você já coloca lá. Só isso. Enfim, quem somos nós? Mas pode ser que isso signifique que a histórias foi anos atrás, né? Faz tempo isso. Isso foi em... Eu falei no início, só que eu esqueci também. Essa começou em 2013, só que isso aqui tá acontecendo em 2015. Sim. Era mais comum, né? Já tinha WhatsApp, mas eu acho que as pessoas ainda usavam e-mail. Mas era profissional e aí acabava que eu usava... E as pessoas tinham um computador no meio da casa, né? Na sala, um e-mail, eles sentavam, os caras sentavam todo dia, cedo antes de ir pro trabalho pra responder os e-mails, sei lá. Estadunidense, cara, coisa de americano. Bom, tudo isso fez com que o Ian tentasse uma medida cautelar contra ela, né? Dizendo que, além dos e-mails, ela também tinha um certo histórico de instabilidade emocional e surtos de raiva. Mas a ordem de restrição não é emitida, porque a corte diz que a vida dele não está em risco. E, abre aspas, ela pode estar sendo agressiva, mas não está sendo violenta. Isso mostra o quão difícil é você conseguir uma ordem de restrição, porque você tem que ter tentado te matar e falhado pra você conseguir uma ordem de restrição. Isso acontece também em Bebê Rena. Ele tenta uma ordem de restrição e eles falam, olha, ela não demonstrou ser agressiva no momento, então a gente não pode fazer nada. Bom, não vou dar spoiler da série, continua aí. Tá bom. Se a pessoa não tá sendo fisicamente violenta, se ela não tá colocando sua vida em perigo, eles vão te dar a ordem de restrição. E isso é uma bosta, assim. Isso já aqui é só um caso pra mostrar que não acontece só com mulher, tá, gente? Acontece muito, muito, muito com mulher. Bem mais, na verdade. Só que não é só com mulher, acontece com todo mundo. Porque é difícil, porque é uma coisa simples. Imagina que você consegue uma ordem de restrição com outra pessoa. Às vezes tem gente, vou fazer um paralelo bem específico agora. Tem poucas pessoas, é uma porcentagem pequena de pessoas que discutem com o vizinho e tentam colocar uma ordem de restrição contra ele. Se a pessoa consegue, mancha a ficha do vizinho por causa de uma discussão. E é uma discussão que às vezes na semana seguinte a pessoa já esqueceu. Então tem que ter um filtro pra poder colocar esse tipo de coisa, porque é uma coisa muito séria colocar uma restrição, sei lá, medida cautelar. Você não pode chegar a 1 km de distância da pessoa, ou menos, tem que ficar 1 km a mais. Do nada, por causa de coisa boba, então você tem que ter uma certeza de que foi algo sério mesmo. Enfim, o caso do apartamento ele é resolvido na justiça com a decisão de que o Ian ia morar 6 meses no apartamento e nesse tempo ele poderia vender e dar a metade do dinheiro para Michelle ou passar toda a hipoteca para o nome dele e pagar só o que a Michelle gastou no apartamento. E é uma decisão que qualquer pessoa sã tomaria, né? Não precisava nem de ir para juízo para chegar nesse consenso. Em janeiro de 2016, ao navegar por um site de relacionamento, o Ian conhece uma mulher chamada Angela Connor e eles se apaixonaram na hora. Tão na hora que eles se casaram e ela se muda pro apartamento do Ian cerca de 1 mês depois. Nossa! Mas não é verdade isso. A gente vê, hoje em dia, principalmente, que a gente começa a conversar com uma pessoa e, sabe, é tudo muito rápido. Vocês viram amigos muito rápidos. As relações acontecem muito rápido. E aí, tipo, antes de vocês se verem pessoalmente, sabe? E às vezes quando se veem pessoalmente não é a mesma intensidade do que pela internet. Porque na internet você pode conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo, 100 pessoas ao mesmo tempo, sabe? E não necessariamente você tem 100 amigos. Isso tem um ponto. Isso tem um ponto muito grande. Eu tive uma conversa hoje sobre o relacionamento com uma amiga. Eu falei até espumar, assim. Depois eu até pedi desculpa tanto que eu falei. Porque, cara, é muito isso. As pessoas, elas conversam, criam um relacionamento com a pessoa, chega a ter um relacionamento de fato, às vezes até se encontra, vira um namoro, e depois esfria. Justamente porque ela não quer conhecer uma pessoa. Conhecer pessoas é chato. Você quer conversar com as pessoas. E aí, o que você gosta de fazer? Você gosta de música? Você gosta de... Cara, isso é chato, a gente faz toda hora. Se a gente for contar, quantas vezes as pessoas já perguntaram pra você que tipo de música você gosta só esse ano, entendeu? Uma coisa que as pessoas não estão procurando conhecer pessoas. As pessoas estão procurando coisas específicas que a gente não precisa falar aqui. Enfim, se casaram depois de 1 mês, né? A Angela diz que eles têm muitas coisas em comum, que ele é policial, ela é uma advogada, eles gostam das mesmas coisas e todos os quesitos, eles têm os mesmos gostos pra casas, pra músicas. Meu Deus, ele gosta de música. Meu Deus, a gente tem tudo igual, gente. Mas
A gente é muito parecido, ele tem uma profissão, outra. Ele também respira. Ele respira. Gente, a gente é muito A parecido. gente mora numa casa, a gente come. Você acredita que os dois comem? Pois é, os dois comem. Os dois têm emoções. Gente do céu. A Angela fica grávida, obviamente, né? Se eles se casarem em um mês, obviamente ela vai ficar grávida. Enquanto isso, a Michelle aluga um apartamento pequeno e continua tentando se recuperar do tombo financeiro que ela tomou quando eles terminaram. Foi o famoso, ela perdeu o terno. Entendi. E tem uma competição, tá, gente? Não se enganem, tem uma competição. E se você não sabe que tem uma competição, é porque você perdeu. Sempre tem uma pessoa que sai por cima no termo de relacionamento. Bom, em maio de 2016, a nova esposa do Ian, que estava grávida, começa a receber e-mails estranhos, com dizeres terríveis, pedindo para que ela desapareça, pois o verdadeiro amor do Ian é a Michelle, inclusive ameaçando a vida da Angela e dos bebês. No dia 29 de maio, um e-mail em nome de Lilith, guarda esse nome, chega para Angela. O que é Lilith? Ela é uma figura associada à mitologia judaica. Lilith é considerada uma imperatriz perigosa e imoral que rouba bebês à noite. Esse e-mail ele diz o seguinte: espero que você tenha medo da morte amanhã. Esteja preparada, não durma. Cuidado, filha de Deus. Nós roubaremos seu filho e veremos você morrer. Ele está usando você para tudo. Você não consegue ver isso? Ele está obcecado por mim. Eu sou a preciosa princesa dele. Você não é nada. Tenha cuidado amanhã. Trancou que não passa nem Wi-Fi, né? É uma pessoa muito sana, é uma pessoa muito tranquila. Assim, a tranquilidade dessa pessoa é contagiante. É contagiante. Eu fiquei muito feliz. Se eu receberia essa mensagem, eu ficaria muito Respondi com emoji de coração. Pois é. Bom, a Angela ela também recebeu uma mensagem por meio do perfil do LinkedIn de alguém chamado Jason Ray. Esse cara ele escreveu tudo em letra maiúscula assim: Michelle, era sua única e verdadeira pessoa para honrar o primeiro amor. Você não é nada para ele. No dia 31 de maio, um outro e-mail direcionado a Angela diz: você merece nada além de uma vida de solidão e tortura. Eu posso te machucar. Você não está seguro em lugar nenhum. Tá escalando o bagulho. Então, tá ficando cada vez mais agressivo, né? Não chega a ser violento de novo, como a gente já falou, mas de fato é definitivamente agressivo. No dia 31 de junho, dia seguinte, chega um outro e-mail. Você pode ser bonita e pode ser a mulher com quem ele se casou, mas você ainda é uma pecadora e ainda será punida. Farei questão de te lembrar qual é o seu lugar. Tá bom, no dia 2 de junho, dia seguinte, ela falou: eu sei que você está saindo do trabalho. Cuidado por onde você caminha. Vamos jogar um jogo. Esse eu acho que foi o pior. Deixa eu ver se eu entendi. Isso foram em várias contas ou é da mesma? A gente vai chegar lá nessa parte, mas... Ok, então vai, tira. Bom, a Angela começa a receber com uma certa frequência fotos de mulheres espancadas, fetos abortados e bebês mortos. Meu Deus, né? Os e-mails, eles não têm o nome da Michelle, mas pelo jeito que eles são escritos, abre-se para a interpretação de que se trata dela. Até porque aparentemente os nomes de usuários eles são semelhantes, como se a pessoa que criou não tivesse muita criatividade, ou que tivesse criado várias contas de uma vez, e acabou reciclando algumas ideias inconscientemente, né? Além do fato de que todos eles tinham Sabe quando você cria vários e-mails e coloca um e-mail como backup? Sim. Eles tinham um e-mail backup, o e-mail principal da Michelle. Então, em junho de 2016, a Angela entra com uma medida cautelar contra a Michelle e ela conseguiu. Uns dias depois, a Angela liga desesperada pro 91 porque ela tinha sido atacada por um homem que tentou estuprá-la enquanto ela saía da garagem do prédio. Do Neida. Quando a polícia chega, ela encontra a Angela chorando com a blusa rasgada e marcas no pescoço. Meu Deus. Acontece que no dia 13 de junho, uma conta ligada a Michelle com o nome de Lilith Hadley respondeu a um anúncio do Craigslist de homens procurando por mulheres com fetiche de estupro, fingindo ser a Angela. Bom, esse anúncio estava na seção pessoal, na subcategoria Encontros Casuais, e é um espaço da plataforma para pessoas que procuram encontros sem compromisso. O anúncio ele tinha o título Fantasia de Estupro. Ele mostrava uma mulher parcialmente vestida, sendo violentamente contida por um homem. E aí o texto do anúncio dizia assim: estou procurando mulheres que tenham fantasias sobre serem estupradas, cortadas e forçadas a se apresentar. Já fiz isso antes com algumas ex-namoradas e achei muito intenso e excitante. Nós acordaríamos os limites antes de nos encontrarmos e poderíamos encontrar em um lugar seguro, como um hotel. Que horror, velho. Calma, tem pessoas que têm de fato essa fantasia e consentem a esses atos. Não é da nossa conta. O que é
né, você gosta de fazer durante seus encontros, desde que seja todo mundo adulto, não faça mal pra ninguém e seja totalmente consensual, não cabe a mim julgar se é ou não apropriado. O problema é que justamente todo mundo tem que concordar. Então, mas isso é muito perigoso, velho, porque a pessoa pode falar, não, a gente se encontra tal horário, e não ser ela. Não sei ela. E você, tipo, o cara que vai fazer isso, ele vai pensar, não, ela tá fazendo parte, ela tá atuando. Brincadeira. É brincadeira, que horror, velho. Exatamente. Esses anúncios, eles existem mesmo. Inclusive esse cara, eu li o... Mas assim, vou julgar. Tô no meu direito. A pessoa que gosta disso não tem uma pretensão a algo, será? Não sei, porque tem gente que gosta de ser o estuprador na fantasia e tem pessoas que gostam de ser o estuprado. É igual... Ah, tá bom, eu tô com nojo, vai continuar aí. É igual o BDSM, tem o dominador e o submisso, então a gente não dá. Tá bom. Tá bom, então. Eu li o resto do anúncio do cara, ele inclusive cita, olha, sou um profissional que sou limpo. Inclusive a gente pode acordar os limites antes, até onde você quer ir com essa brincadeira, pra sair tudo como planejado. Então é uma coisa séria que acontece com pessoas que têm esse kink aí que a gente não entende. A gente tá julgando porque a gente não entende, mas vai saber o que passa na Eu vou continuar julgando mesmo entendendo também. Mas vamos lá. Tá bom. Essa conta, ligada à Michelle, ela responde um anúncio com o seguinte texto: estou morrendo de vontade de ter uma fantasia de estupro. Assisti enquanto passei cachorro, me seguindo até a porta e me forçando a entrar no meu apartamento. Tenho 30 anos, sou alta, linda e pronta. Tenho um Yorkshire. Passeio todas as noites, digamos às 20 horas. Se você estiver livre essa noite, venha me encontrar, me force a entrar na minha casa e acabe comigo. Enfim, essa mensagem seguido pelo endereço do condomínio em que a Angela morava, na rua South Einham Boulevard. Então, o cara que, entre aspas, atacou a Angela, na verdade, ele tava achando que ela fazia parte da fantasia, que era consensual. É brincadeira, foi justamente o que você falou. Aconteceu justamente isso. Pois é. No dia seguinte, a Michelle é presa e passa a noite na prisão. Porém, ela é solta porque os pais dela pagam a fiança. Então tá tudo bem, né? Com dinheiro que se foda. Eu quero só um melzinho molhando meu bolso. Pois entendeu? é. Se você conseguiu isso, você pode ir pra casa. Faz o que quiser aí. Segundo a Angela, no período em que a Michelle ficou presa, os e-mails pararam. Mas na manhã seguinte, em que ela é solta, não leva nenhuma hora pra tudo começar de novo. Fora que nesses dias vários homens entraram em contato com a Angela falando sobre fantasia de estupro. Começaram a entrar em contato com ela. Talvez ela deva deixar o contato da Michelle, da Angela, do anúncio. No dia 13 de julho, a Angela liga de novo pro 911 porque tinha um cara rondando o apartamento dela. Quando a polícia chega, descobrem que o tal cara é um menino de 17 anos que tava ali porque viu um anúncio no Craigslist e que a mulher teria consentido. Um menino de 17 anos. 17 anos, Ok, vai jogar mais. Você tem noção que a gente é mais velho do que esse cara? Pois é, né? Pois é. E esse João tava caçando uma mulher casada. A gente tem 18 anos e assim, a gente é... Pois é, né? Pois é, e esse moleque... E era um moleque. Moleque mesmo, velho. De jogar Minecraft. De jogar... Eu ainda jogo Valorant Minecraft. na casinha dele, velho. Não, eu jogo Minecraft, eu jogo Valorant também. Eu tô falando porque eu também sou moleque, velho. O cara era menino, velho. Sabe, toma todinho, É, bolacha maisena com margarina de manhã. o cara faz o Nescau dele todo dia. Vai pra escola ainda. Vai pra escola, aí sai da escola e vai fazer um bagulho desses, cara. Que isso? Depois disso, a Michelle de novo é presa. E pra garantir que ela não fosse solta de novo, o juiz estipula a fiança em $1 milhão. Porque ficou claro que a Michelle é uma ameaça não só pra sociedade, mas também, principalmente pra Angela e pro bebê dela. Com a Michelle aguardando o julgamento em regime fechado, a Angela finalmente poderia ter um pouco de paz. Porém, por conta da situação, em alguns dias ela sofreu um aborto espontâneo. E essa é a história de Michelle Hadley. Fim do episódio. Caraca. Mentira, Ratinho! Plot twist, otário! Temos um plot twist na história! Que horror, Yeah! O plot twist gigantesco é que, na cadeia, a Michelle ela tava se tornando um prato cheio para as outras presas, né? Justamente por ela ser bonitinha, delicada e não gostar de confusão e tudo aquilo que eu tinha dito no início. Além disso, ela também estava presa por ser
acusada de incitar estupros contra uma mulher grávida, que obviamente não é bem visto numa cadeia feminina, né? Ao mesmo tempo, por ter saído no jornal o caso dela, vários homens encarcerados começaram a mandar correspondências pra ela porque ela era, entre aspas, safada. Entretanto, a Michelle, antes de tudo acontecer, era uma mulher extremamente regrada, comportada, tinha ocasiões em que ela até trabalhava 70 horas por semana, ela era, nunca tinha uma conta atrasada, veja lá, uma ficha criminal. E aí, se você tá tentando entender o que aconteceu aqui, então basicamente o que aconteceu é exatamente o que a Michelle tava tentando explicar o tempo todo pra polícia. Antes dessa tour toda acontecer, e o que ela tentou explicar pra polícia, e lutou pra provar no julgamento, é que ela não fez nada disso que eles estavam acusando ela. Na verdade, ela foi até surpreendida com a ordem de restrição, e até o dia que ela foi se apresentar no juiz pra pegar a ordem de restrição, ela nunca nem tinha visto a Angela na vida. Ela nem sabia, não fazia ideia de quem era a Angela. E não só era só isso. Dias antes da Angela emitir a ordem de restrição, a Michelle estava recebendo inúmeros e-mails do Google e da Microsoft dizendo que contas vinculadas ao e-mail principal dela tinham sido criadas, ou que uma conta X tinha um e-mail dela como backup. Ela percebeu que estavam tentando roubar a identidade dela, e também recebeu um e-mail do Craigslist pedindo para ela confirmar que ela tinha criado o anúncio sobre fetiche de estupro em grupo, e ficou completamente confusa, né? Gente, não cliquei esse anúncio não foi eu, né? Ela mandou um e-mail pro Craigslist dizendo que ela tava tentando, que alguém tava tentando usar a conta dela e que ela queria uma ação deles, né? Tipo, reportando um abuso da conta dela. Mas ela nunca teve uma resposta. Inclusive, ela já tinha tentado cerca de 4 vezes denunciar pra polícia que alguém tava tentando roubar a identidade dela e que ela achava que era o ex dela, o Ian, que estava fazendo isso para tentar assustá-la e para que ela desistisse da parte dela do apartamento, que não fazia muito mais sentido para ele, né? A polícia não fez nada e dias depois ela foi presa, então ela não podia mais fazer mais nada. Ela era inocente. E não é só isso. Do lado de fora da cadeia dela, os pais dela estavam tentando argumentar com a polícia que se eles tinham alguma dúvida se foi ela ou não que mandou os e-mails, era só ver o endereço IP, né? Os pais dela pegaram um histórico médico que provava que ela estava no hospital doente, de cama, quando um dos e-mails foi enviado. E o histórico escolar dela mostrava que ela, em outra ocasião que os e-mails foram enviados, ela estava em aula, porque ela estava pegando um MBA, que é o mestre em administração de empresas, uma pós-graduação que ela estava fazendo. Eu não pode usar aparelhos eletrônicos lá na universidade. Eles compraram, inclusive, os pais dela compraram um software para rastrear o endereço IP dos e-mails, porque a polícia não estava fazendo nada, estava dando a mínima. Aí eles falaram, então vamos fazer essa bosta, né? E eles mesmos compraram o software para poder pegar o endereço IP do cara e descobrir quem estava mandando esses e-mails. Em setembro de 2016, o Ian vai até a polícia de Anaheim para dizer que acredita que sua esposa, Angela Diaz, estava tentando incriminar sua ex-noiva, Michelle, por esses crimes. Ele diz, inclusive, que o aborto espontâneo que ela reportou para a polícia não teria sido nada espontâneo. Ele que pediu para ela abortar porque eles teriam acabado de se conhecer e ele não sabia quem era o pai da criança. Porque já mostra que ele é um homem bosta por ter pedido para ela abortar só para não correr o risco do filho não ser dele, né? Sim, o mesmo cara que pediu ela em casamento, né? Pois é, e disse que a amava no segundo encontro. Pois é. E ele também falou que a segunda gravidez dela, sim, que ela ficou grávida de novo, dessa vez de gêmeos, também teria sido uma mentira. Que ela teria comprado fotos de ultrassom online no Etsy e falsificado um teste de gravidez. Continua. Ele teria descoberto, e eles teriam descoberto todas essas mentiras e eles teriam se separado, né? Porque quanto mais ele procurava, mais mentiras ele encontrava, né? Inclusive, ele descobriu que ela também teria mentido sobre ser advogada, ela não era advogada, e os lugares em que ela teria trabalhado e também sobre a renda dela. Ela mentiu sobre tudo. Ela fez uma fanfic, a vida dela era uma fanfic, e ele tinha acreditado. Depois do testemunho do Ian, a polícia começou a investigar a vida dessa tal de Angela Diaz e descobriu que ela era a maior mentirosa que já existiu. Antes de conhecer o Ian, ela namorava um homem chamado, lembra? Jason Ray, que contou pra polícia que ele tinha conhecido a Angela e que os dois se apaixonaram na hora. Que ele era policial e ela era advogada. E que os dois tinham muitas coisas em comum. Os dois gostavam de música, os dois inspiravam. Os dois tinham sentimentos. Os dois viviam, tá? Só que não demorou muito, ela foi diagnosticada com câncer cervical. O Jason, então, pediu para que ela se mudasse para casa dele para ele ajudar ela com o tratamento, né? Assim que ela começou a quimioterapia, no mesmo momento, quase que imediatamente, ela já teve que raspar a cabeça e usar uma toquinha. Pouco tempo se passou e o Jason começou a duvidar um pouco desse tal de câncer, porque a Angela não esboçava nenhum sintoma
E além disso, mesmo fazendo quimioterapia, ela bebia uma garrafa de vinho inteira sozinha, agindo normalmente, além de que o cabelo dela crescia muito rápido. A gente sabe que quando você está fazendo quimioterapia, você não pode beber álcool, porque a quimioterapia já é um veneno. Se você toma álcool, você meio que morre mais rápido. Você pode morrer mesmo, pode morrer. Se você tá fazendo quimioterapia, não é pra você beber, velho. Você tem que evitar colocar o máximo de químico no seu corpo, porque a quimioterapia, como o próprio nome já diz, já tá infestada no seu corpo de químicos, assim, então, enfim. E ela bebia normalmente, vivia como se não houvesse amanhã, um alimento cheio de açúcar, e cara, ficou uma coisa errada. Ela mandava também umas fotos pra ele no hospital, fazendo um tratamento, mandava foto do portal de acesso dela, né, onde eles colocam pra fazer a quimio, né, pra injetar os brigadões. Mas sempre que ele se oferecia pra acompanhar ela numa consulta, ela se negava. Ela não deixava que ele... Não precisa não, que isso? Ela ia sozinha. Intrigado, ele decidiu pesquisar um pouco sobre quimioterapia, pra saber, né, os sintomas, os efeitos colaterais, o que acontece quando ele tá fazendo quimioterapia. E aí, ele não esperava que quando ele fosse pesquisar no Google sobre quimioterapia, ele fosse encontrar no Google Images justamente as imagens que ela mandava pra ele. Aí uma amiga da Angela, que trabalhava com ela, chamada Mary, que também estava um pouco desconfiada, ela ligou pro hospital no dia que a Angela estaria supostamente fazendo uma sessão de terapia. E o pessoal do hospital falou que não tinha ninguém no registro deles com o nome de Angela Connell que estava fazendo quimioterapia. Aí o Jason e a Mary confrontaram a Angela sobre isso. E ela ficou ofendidaça, né? Ela continuou insistindo veemente que ela tinha câncer. Eles pediram pra ela tirar a blusa então e mostrar o portal dela. Não, um negócio simples, então, me mostra o seu portal de injeção da quimioterapia, a gente vai ver se tem você. E ela fez a diva. Não, que isso? Como assim você está pedindo para uma senhora tirar a blusa e te mostrar o meu portal? Que isso? Que coisa absurda. E aí, já era, né? Com essa reação, outras mentiras vieram à tona, como o fato dela nunca ter sido advogada, coisa que o Jason também tinha acreditado. E de que o Jason não era um namorado abusivo. Coisa que ela contava pra Mary. Ela falava pra Mary que o Jason batia nela quando ela chegava das sessões de quimioterapia, que ele era um cara horrível, que ele fazia coisas absurdas com ela. E descobriram que não era. Aí, o Jason obviamente terminou com ela e a Mary deixou de ser amiga dela. Pronto. Aí ela tomou pra dentro e teve que seguir a vida dela de novo. Foi aí que ele encontrou o Ian, no caso. Quando tudo isso veio ao alto, o Ian, sendo policial, ao dizer que a Angela estava tentando incriminar a Michelle, a polícia não demorou nem um pouquinho para começar a investigar a Angela, né? Eles disseram inclusive que a demora para encontrar o endereço IP dela era porque ela tinha usado uma VPN, uma Virtual Private Network, que é basicamente o serviço que você usa para mascarar o seu endereço IP. Você usa um endereço IP de outro lugar e se a pessoa for tentar te achar pelo endereço IP, ela vai achar, na verdade, a isca, que é o falso. Mas assim, gente, mascara, mas não enterra, tá? Então se você tá querendo fazer coisas erradas na internet aí, eu não acho que uma VPN vai te deixar livre de ser encontrado, não. Uma pessoa com um bom software, um profissional que tem muita capacitação, ela vai conseguir te achar fácil. Então nem Tigrinho, esquece, entendeu? Telegram, desinstala, não vai nessa não. Enfim, depois de encontrar esses endereços, eles descobriram que os aparelhos que tinham usado para mandar os e-mails pertenciam a Angela, ao Ian e ao pai da Angela que morava no Arizona. Ela usou o PC do velho para mandar o e-mail. Ficou então claro que a Angela é a pessoa que estava mandando os e-mails para ela mesma com a intenção de incriminar a Michelle. A Michelle então é solta depois de 88 dias na cadeia. Mesmo assim, ela ainda teve que usar uma tornozeleira eletrônica enquanto a investigação não terminava. Porque eles achavam, não, vai que tem mais um plot twist nessa história, então vamos deixar aquilo na vista da justiça, né? Sacanagem, a mulher inocente. Em 17 de outubro de 2017, a Angela foi presa e se declarou culpada de 10 acusações, incluindo prisão ilegal e perjúrio. Isso tudo, né? Porque ela fez um acordo com a promotoria que prometia que se ela se declarasse culpada, ela pegaria só 5 anos de reclusão. O que não é nada, né? Ela quase destruiu a vida de uma pessoa, quase mandou uma pessoa pra cadeia por um tempão, manchou o nome dela por um tempão, assim, a gente vai ver ainda as confusões que isso gerou, e ela ia pegar só 5 anos, se ela se declarasse culpada. Achei pouco, tinha que pegar mais. Enfim, a Michelle, ao sair da prisão, ela se deparou com um turbilhão de dívidas, porque aparentemente as contas não param de chegar só porque você tá preso, né? E tinha conta vencida lá. E além disso, o Ian vendeu o apartamento e não deu um centavo pra ela porque ela tava na cadeia. Nossa. Fora que ela não conseguia emprego pelo fato de que toda vez que alguém googlava o nome dela, encontrava que ela tinha sido presa por incitar estupros a uma mulher grávida. Por um ano, cerca de um ano,
Depois de sair da cadeia, ela ficou refém desse passado que foi imposto a ela. Mesmo assim, ela conseguiu terminar a pós-graduação e se mudou para Nova York, onde ninguém conhecia ela, né? Para ela conseguir um emprego numa super empresa. Então ela conseguiu sair dessa situação por cima, né? Ela teve quase que criar uma nova vida, então. Ela teve que virar outra pessoa, né? Sair da cidade. Ela abriu um processo contra a polícia de Anaheim por conta da prisão ilegal. E nesse processo ela menciona que eles demoraram muito para encontrar o endereço IP dos e-mails. Tem boi na linha aí, não era pra ter demorado tanto. Eles disseram que era por causa da VPN, mas que ela acha que teria sido uma desculpa, porque quando um policial e uma esposa de um policial foram pedir uma medida cautelar, a palavra dele como policial teria valido mais que qualquer evidência. E outra coisa, que eles não verificaram o histórico hospitalar e escolar dela para saber se ela podia ter mandado esses e-mails. Além de que ela tentou denunciar 4 vezes que alguém estava tentando roubar a identidade dela e ninguém fez nada, mesmo ela falando que achava ser o Ian, mas cagaram e andaram porque ela estava falando. E também que eles não verificaram as imagens das câmeras de segurança do prédio no dia em que a Angela foi supostamente quase estuprada. Em 2021, a Michelle aceitou um acordo com a polícia e o valor que ela recebeu, se recebeu, não foi aberto para o público. A polícia liberou uma declaração dizendo que eles estão felizes por terem fechado esse acordo e que desejavam muita prosperidade para a Michelle Hadley. A Michelle disse também que essa experiência fez ela ser menos boazinha e confiar menos nas pessoas, óbvio. Além de que ter aberto os olhos dela para o quão privilegiada ela é no sistema carcerário, por ser branca e de classe média. E essa é a história de Angela Dias e sua vítima, Michelle Hadley. Mentira de novo, meu chato, porque essa história não acaba. Que isso? Não é possível. Plot twist! Na verdade, o cachorro dela. Meu Deus, não é possível isso. Jason é o mestre dos espaços. Desde que ela foi encarcerada, que a Michelle tá falando pra todo mundo pra não acreditarem no que o Ian tá falando. Ela conta que ela não acreditava que a Angela ser presa significava justiça. Porque a Angela era mentirosa de fato, mas que quem era a mente por trás de tudo isso era o Ian. Ela disse que o Ian era extremamente abusivo. No início do relacionamento, ele era até uma pessoa adorável, bonitinho e tal, mas depois deles irem morar juntos, ele mudou drasticamente. Ela até disse que ele começou, inclusive, a exigir que, olha que estranho, que ela usasse mais cropped, unhas acrílicas e um piercing no umbigo. Ele também forçou ela a aceitar um emprego no resort da Disneyland, que é um lugar que ele já tinha trabalhado, né, antes. E ele falava que era pra ela aceitar lá porque era o lugar favorito dele. Mas na verdade, ela achava que é porque ele tinha muitos amigos lá que ainda trabalhavam lá, pra eles ficarem de olho nela enquanto ela tava trabalhando. Ela pegou esse emprego mesmo significando cerca de $20 mil a menos no salário anual dela. E ela afirma que ele tinha um rastreador no carro dela, instalado no carro dela, porque toda vez que ela ia pra algum lugar mais longe, ou pegava um lugar diferente, um caminho diferente, ou ia pra um lugar que ela não tinha avisado pra ele, ele ligava. Era assim, não dá pra dizer que é coincidência, porque era toda vez que ela fazia alguma coisa que ele não tava sabendo, ele ligava. Como se não fosse suficiente, ele ainda pressionava ela pra ter, agora a parte mais creepy, pra ter relações com outros homens que ele encontrava no Craigslist, enquanto ele ficava filmando do outro quarto. No dia dos namorados, inclusive, ela acabou cedendo a essa pressão e teve uma vez relações com outro homem, e na manhã seguinte ela disse pra ele que ele detestou e pediu pra ele apagar as filmagens. Mas aí ele disse pra ela que ninguém tinha colocado uma arma na cabeça dela, ninguém forçou ela a fazer isso. Clássico, né? Nossa, que voz desse cara. Ela citou num processo que ela fez contra a polícia de Anaheim, dizendo que mesmo depois de saberem disso, a polícia nunca sequer apreendeu nenhum celular do cara. Não acusaram ele de qualquer coisa, tipo, cagaram e andaram, deixaram o cara livre. É o clássico caso de polícia protegendo polícia. Só porque o cara era policial, a palavra dele vale mais do que outra coisa. Houve até um depoimento de um policial que estava presente quando o Ian foi até a delegacia junto com a Angela para falar do suposto estupro, né? E aí esse policial viu o Ian dizendo: quando que vocês vão prender essa mulher que está incitando estupros contra a minha esposa? Então ela foi presa só por ele pedir. Não teve evidência, não teve investigação, não teve nada. Michelle foi presa só porque pediu. E porque sim. Em maio de 2021, Ian Dias finalmente é indiciado por co-conspiração. E no processo ele diz que o propósito da conspiração era iniciar uma campanha de cyberstalking contra Michelle, incriminando ela pelos crimes que ela não teria cometido, interferir no direito dela no apartamento, que era interesse dele,
e escondeu o envolvimento dele ao incriminar a ex-esposa, Angela Dias, cometendo perjúrio no processo. Perjúrio também é crime. A Angela agora tá pra ser solta e o Ian segue preso. E essa sim é a história de como Ian e Angela Dias tentaram destruir a vida de Michelle Hadley. Meu Deus. Mas a mulher era mentirosa mesmo ou foi tudo armado? A Angela era mentirosa. Era mentirosa mesmo? É. Mas o cara era doido também. O cara era doido, foram dois doidos que se juntaram. Né? Dois doidos que se juntaram. Tipo Rose e como é? Alguma coisa e Rosemary West. Tipo, as pessoas. Uma pessoa doida, ela vive a vida dela pra lá. Aí a outra pessoa doida vive a vida dela pra lá. Quando os dois doidos se juntam, é a tempestade perfeita. É só o que precisava pro mundo acabar, entendeu? E aí, esse casamento foi isso. Foram dois doidos se juntando. E eles acabaram com a vida da Michelle. Quase acabaram com a vida da Michelle. Por causa de uma doideira de um dos dois. Essa história é horrível, velho. Horrível. Essa história é horrível. Horrível. Isso aconteceu, cara. Eu achei interessante que essa história aconteceu enquanto a gente tava ocupando terra, tá? Foi em 2017 que tudo isso veio à tona. E o processo só acabou em 2021. Tá comendo terra. Isso aconteceu ontem? Foi basicamente ontem, né? 2017. Ah, não. Pô, 2017 foi? Foi há 8 anos atrás, mas Nossa. faz pouco tempo, cara. De certa forma. Historicamente falando, faz pouco tempo. O processo acabou em 2021. O Ian, ele só foi preso em 2021. Em maio de 2021. Agora. Ele foi preso agora. Mas, nossa, Tanto que a bizarro. Angela ainda tá pra ser solta. Esse processo ainda tá em aberto. Cara, isso tá acontecendo desde 2013 que começou essa tour. E acabou agora. E o caso ainda tá em aberto. O tempo que essa mulher perdeu de vida por causa desses dois. Que bizarro. Cara, eu achei muito estranho exigir que ela usasse cropped, unhas acrílicas e um piercing no umbigo. Que específico. Que específico. Que estranho, o que esse cara tinha na cabeça, velho? Os e-mails, ele tirou tudo aquilo da cabeça dele, porque ele teve que bolar esse plano. Um policial, velho, ele bolou esse plano inteiro da cabeça dele, fez dar certo até Mas o também final. tinha a parte da esposa dele também. A Angela também não era fluxo cheirados, mas Mas assim, os e-mails foi por parte dele? todos eles foram ele que escreveu. Que bizarro. Não teve nenhum que foi ela. Tipo, foi provado que era a Michelle que tava escrevendo. Depois foi provado- então foi ele que fez todo esse negócio. Tudo. O negócio da... Qual é o nome da esposa dele? Eu esqueci. É Michelle? Angela. A Angela, ela ficou na parte, tipo... Ela só era uma pessoa que... Ela era a mocinha, o personagem da história dele. Pra fazer ser mais verossímil, pra ser mais... corroborar a história dele. Aí mandava e-mails dizendo que a Michelle tava ameaçando a esposa dele. E também como ela já não era uma pessoa que batia muito bem, né? Né? Ela ficava entrou fácil. na vaquinha. Que bizarro. Que doideira, velho. Já fica inclusive, gente, Você vai falar, cuidado aí, pessoal, não tem como, cara. Não, já fica inclusive o disclaimer pra quem vocês encontram por aí pra se relacionar. A pessoa se apaixonou na hora. Tinha muita coisa em comum. Pra cima de mim, velho. Cara, primeiro, sai de Tinder. Sai de aplicativo de relacionamento. Primeiro, esse negócio de muita coisa em comum, vamos lá também. Vamos lá também. A pessoa gosta de tal banda, mas mais de 1000 pessoas gostam dessa banda, mais de 1000 pessoas gostam dessa música específica, gostam desse estilo de se vestir, desse estilo de sabe, pode ser uma coisa super específica. Ela gosta de tal filme. Muita gente gosta desse filme. Você acredita que eu gosto do Michael Jackson? 46 milhões de pessoas gostam. Ela também, sabe? Ela respira, sabe? Eu também. A gente foi feito um pro outro. Não existe. O que a gente faz quando a gente tá achando que tá apaixonado, ou quando a gente até mesmo tá de fato apaixonado, véio, é loucura. A gente faz muita coisa pensando com a cabeça errada, com a cabeça de baixo. E dá merda. E sempre vai dar merda, porque tem coisa que não dá pra você viver só no... Vamos ver no que dá. Sim. Você tem que pensar também, você tem que calcular, você tem que ver quem que é essa pessoa que eu tô colocando dentro da minha casa. Como assim tá me chamando pra casar com ele com um mês que eu conheço ele? Sim. Esse papo de a gente tem que viver novas experiências, ele funciona pra algumas coisas, não é pra tudo. Tá? Exatamente. Eu te amo no segundo encontro. Eu boto fogo em alguém que fala que me ama no segundo Sim. encontro. Você é doido? Que medo que dá. Você nem me viu nos meus piores momentos ainda. Você não me viu Ele nem te conhece de verdade. deitado em posição fetal assistindo Steven Universo. Na verdade, a gente só conhece, na minha opinião, a gente só conhece outra pessoa quando a gente vive com ela, Quando a né? gente vive com ela.
Por isso que muita gente namora por 10 anos, casa e separa. Pois é. Porque quando você vive de fato... Por isso que na pandemia um monte de gente separou. O pessoal ficou 3 dias direto com a pessoa pensando, nossa, é com essa pessoa que eu me casei. Meu Deus. Gente, tomem cuidado com quem vocês se relacionam e tenta viver um pouco menos com desespero e, sei lá, às vezes, sei lá, você tá desesperado pra encontrar uma pessoa, às vezes você não quer um relacionamento, você só quer uma coisa de momento, você tá carente. E aí você entra numa cilada, conhece um Ian Dias da vida porque você tava carente. Tava querendo um abraço, sei lá, velho. Ou nem sendo muito extremo, às vezes você pode se iludir com uma pessoa que tipo, nem era o que esperava, sabe? Exatamente, e a pessoa pode se fazer ser uma pessoa... Sim, a gente vai falar qualquer coisa na internet, qualquer coisa. As pessoas, eu já vi gente falando, mas quando a internet não existia, você podia dizer o que você quisesse sobre você, que não tinha como saber se era verdade. Com a internet, ainda não tem como, não muda nada. Mesmo tendo internet, muda você sim. Pode falar... Sabe o que muda? Porque se eu chegasse num grupo, pessoalmente... Nossa, que é um youtuber famoso. E falasse alguma opinião muito merda, essas pessoas podiam ir contra mim, essas pessoas podiam me bater. Agora, com a internet, eu posso ter uma opinião muito merda e ter várias pessoas no mundo que, sabe, espalhadas, que vão concordar comigo, e as pessoas que discordam de mim não podem ir atrás de mim, porque eu posso ter vários escudos. Eu posso ter um outro nome, eu posso ter uma foto diferente, eu posso usar VPN. Então, pois é. A gente tá indo muito longe. Acho que já deu. Enfim, desinstala o Tinder. Começa por aí, tá? Desinstala o Tinder. Enfim, essa é a história de Michelle Hadley, como que ela quase acabou com a vida dela. E esse foi o episódio, eu espero que vocês tenham gostado. A gente lançou a última série, o Pen Pal, nós finalizamos. Espero muito que vocês tenham gostado, eu gostei bastante de gravar ela, inclusive. Foi uma série que... Foi a única série que a gente fez e é a melhor série que a gente tem até agora, né? Eu acho que muito dificilmente a gente vai ter alguma coisa melhor que isso, porque de fato foram umas histórias sensacional. Já tem outras histórias gigantescas que eu vi. Sim. Só que eu vou esperar um pouco mais. Ela é bem longa, mas dá uma chance, porque é bem bom mesmo a história. E aí a gente deve esperar um pouco pra poder passar digerir, né? O que foi Pen Pal, pra gente fazer esse investimento, porque foram meses de gravação pra aquela série e a gente ainda ficou bem mexido com o final, né? Então foi um investimento, foi mesmo que a gente fez. Depois que a gente estiver pronto, talvez a gente volte com o tema. Por enquanto, esse é o Luzes do Farol. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar as suas 5 estrelas no agregador que você usa para escutar a gente. E se você está no YouTube, não esqueça de deixar seu like e o seu comentário. Além disso, no Spotify nós deixamos uma enquete. Responda a enquete e deixe seu comentário. Compartilhe esse episódio com alguém que quer saber sobre crimes reais. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.